Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar início aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 8, segundo trimestre de 2025, com o tema da revista A História do Povo Escolhido, sugerido pela nossa CPAD. O tema da nossa lição dessa semana: Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. Vamos fazer a leitura diária desta segunda-feira, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versos de número 1. Leiamos a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Bom, meus irmãos, podemos ver aqui que o Senhor tinha passado as informações para Samuel para que ungisse o novo rei de Israel, a qual o Senhor tinha rejeitado a Saul. Porventura, Samuel ainda estava com dó de Saul, mesmo que Deus tinha o rejeitado, mesmo que ele tinha feito coisas que desagradaram e desobedeceram a Deus. E o Senhor chegou e falou para Samuel: como poderia ele ainda estar com dó de Saul, sendo que Deus havia rejeitado? Que era para ele ir até a cidade do belemita, Jessé, pai de Davi, para que ungisse o filho de Jessé como rei. Até então, Samuel não sabia ainda quem era a quem Deus tinha escolhido. Porém, Samuel disse: como eu irei? Pois ouvindo Saul me matará. Então o Senhor lhe disse: toma a bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que é de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Samuel foi ao encontro de Jessé, como Deus havia lhe dito. Levou as bezerras de vaca, para a qual ofereceram um sacrifício ao Senhor. E chegando ali à sua casa, começou a ver os filhos de Jessé. Só que todos os filhos de Jessé, a qual estavam dentro daquela casa, não era quem o Senhor tinha preparado para ser o rei. E Samuel perguntou: você tem mais algum filho ou seria só esses mesmo? E aí a Jessé disse: não, eu tenho o mais novo dentre todos os irmãos, que é o que cuida das minhas ovelhas. E aí Samuel pediu para que chamasse a esse menino mais novo. Quando ele se chegou até a casa de seu pai e Samuel viu, o Senhor Deus disse: é esse o qual eu é para você ungir como o novo rei de Israel. E ali, como podemos ver, meus irmãos, Samuel fez totalmente diferente do que Saul. Tudo a qual o Senhor pedia para que ele fizesse, Samuel fazia com todo afinco, com toda a responsabilidade. Samuel não via empecilhos, não arrumava palavras pela qual pudesse dizer a Deus que não seria legal fazer esse tipo de coisa. Samuel sempre estava pronto a ouvir a voz do Senhor, mesmo que ele ficou um pouco receoso, pelo qual ele ainda tinha um pouco de dó por Saul, porque pelo que tinha acontecido com Saul, mas dessa mesma forma ele não deixou de fazer a vontade de Deus. Deus falou para ele o que era para ser feito. Deus explicou de como Deus queria que ele fizesse. E ele foi lá e fez exatamente como o Senhor lhe pedira. Temos que ver aqui, como já falamos anteriormente, que devemos ser obedientes a Deus, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Devemos fazer aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor direciona os nossos passos, porque assim teremos sucesso na nossa vida. Como Samuel. Samuel foi lá, mesmo que ele tinha um pouco de receio, mesmo que ele estava com dó de Saul, mesmo que ele tinha medo de ir lá fazer o que o Senhor lhe pedira, e Saul pudesse enviar alguém para lhe matar, mesmo assim, ele confiou no Senhor. Ele não olhou para as dificuldades, ele não olhou para aquilo que poderia acontecer no meio do caminho. Foi lá e fez aquilo que o Senhor lhe pediu, fez a vontade do Senhor. E assim Deus o abençoou até o fim dos seus dias. Que tenhamos esse exemplo, que é o exemplo de Samuel, que sempre façamos a vontade do Senhor, que sempre ouvimos a sua voz e nunca se esquecemos do que ele faz por nós. Que Deus vos abençoe.